com todas as sortes de bênçãos. Já estamos na melhor noite. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para você ver a minha camisa do Batman. É a unção do Batman. Já estamos na melhor noite de nossas vidas. Bem-vindos sejam todos os novos inscritos. Estamos ao vivo. Hoje é sábado, 6/3/2022. Espero que vocês tenham tido aí um fim de semana maravilhoso, que vocês estejam aí repletos de alegria, de felicidade, com a mente abençoado. Muito cuidado com a sua mente, cuidado com o desequilíbrio, não surta, não venha surtar, não surtem, mantenham a forte convicção do entendimento, tá bom? E quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Deixe-me também agradecer várias pessoas que entraram em contato, querendo saber da nossa reunião, aonde nós nos reunimos. Os templos se reúnem como igreja. É muito importante dizer isso a você que está novo no canal. Os templos se reúnem como igreja na Rua Aporé, número 12, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. A nossa reunião, a reunião dos templos como igreja, acontece todos os domingos, 9 horas da manhã. Terei o imenso prazer em te receber, em você desfrutar desta nossa ambiência, desse conhecimento maravilhoso, da energia, do calor presencial dos templos, do louvor e da palavra ministrada entre nós. Evangelho com impacto profundo da graça de Deus, tá bom? Amanhã, às 8 horas, uma prévia da nossa mensagem. Eu tenho uma palavra amanhã forte. Vai ser tenso. Coisa para queimar coração. Antes desta palavra, 10h20, nós teremos os louvores, o fruto do nosso lábios que confessam o nome do Eterno, no canal Graça Sem Retoque. 8 horas, a prévia, como acontece todos os domingos, aquela palavra para mexer com as nossas emoções. Tá bom? Dado o recado, vamos ao argumento desta noite. Jesus não é o nome sobre todos os nomes. Eu preciso ter muita calma, eu preciso ter uma paz tranquila para poder conversar com você. Eu quero que você entenda perfeitamente. Isto não pode haver radicalismo, é apenas um entendimento que nós vamos desfrutar neste momento. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, no capítulo 2, no versículo de número 9, aos filipenses, ele disse assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome. Já te pedi calma, vamos devagar, calma, não desligue, não saia, calma aí, pô, cortei o cabelo, pô. Paulo era um judeu, a língua de origem de Paulo era o hebraico. Paulo falava outros idiomas também, mas Paulo era um judeu, de costume judaico. Nasceu da tribo de Benjamim. Segundo a lei, Paulo era fariseu. Quando Paulo escreve isto no original, quando Paulo diz que Iau ou Iahu, como alguns dizem, estamos chegando lá, diz que Iau lhe deu o nome, ou Iahu, sobre todos os nomes, não foi o nome Jesus.
Por que não poderia ser Jesus a fala de Paulo no original? Porque a letra J, ela não existe no hebraico. Se a letra J não existe no hebraico, Paulo, nesse texto de Filipenses 2:9, não poderia estar falando o nome Jesus, porque este nome, na sua língua materna, não existe. E por isso eu te pedi calma. Há algum radicalismo? Somos então obrigados a falar o nome, porque se falar Jesus, vamos para o inferno? Não. Se falar Jesus, a maldição sobre a minha vida? Também não. Se falar Jesus, eu vou para o lago de fogo, vou perder a minha salvação, vou perder o meu emprego, meu mocotó vai azedar? Também não. Mas uma coisa nós temos que concordar: não há legitimidade se você tirar um nome e colocar um outro que não condiz com a identidade daquele que o possui. A legitimidade não será vivenciada. Porque se o nome é Yahushua ou Yahusha, estamos chegando lá. Se o nome sobre todos os nomes é Yahushua ou Yahusha, se eu digo Jesus, eu estou trazendo um nome que não condiz com o texto original e a legitimidade não causa o seu efeito. É como eu ser pai do Miguel. Na certidão de nascimento está Geraldo Silva Moraes. Ele apresenta, se ele vai com a certidão de nascimento e o passaporte está lá, Heraldo, adulterou a letra H, tirou a letra G e botou o nome H, já não tem legitimidade. Vai dar problema para consertar o nome. Então, o meu filho, ele não me chama pelo nome. O meu filho me chama de pai. Eu atendo. Então, se eu chamo o Eterno de pai, ele me atende. Se eu chamo o Eterno de amigo, ele me atende. Se eu digo Abba Pai, ele me atende. Mas se eu digo um nome, ele também me atende, mas eu não terei legitimidade. O meu filho não terá legitimidade se apresentar uma certidão de nascimento com um outro nome, senão aquele que representa de quem eu estou falando. Por isso eu te pedi para não sair do canal, esperar um pouquinho. Há radicalismo nisso? Não. Por conta da cultura romana, porque o nome de Jesus é um nome romano, é uma cultura romana, não tem nada a ver com o nome original, então, portanto, não é o nome sobre todos os nomes, foi um nome adaptado, e aí, então, eles criam aí uma transliteração, mas o nome não muda. Meu nome não pode ser Geraldo aqui e ser Antônio na França. Eu já disse em algumas postagens aqui, o nome era Shaul, e de repente mudou para Paulo. Ora, como é que o nome de um cara é Saulo, né, do Shaul, e muda para Paulo de um versículo para outro? Repito, não há radicalismo. Não precisamos criar um radicalismo. Precisamos, na medida da nossa caminhada, ir trocando aos poucos. A gente precisa se readaptar. Lembra quando você falava, tá amarrado? E foi trocando aos poucos? Você se lembra quando você ganhava uma oportunidade na igreja e você já via subir no púlpito e já dizia, Pentecopatá, Seba! E hoje você não fala mais nada? Por quê? Porque você veio se readaptando. Então, os irmãos, os ialdins, os irmãos que conhecem toda essa terminologia verdadeira do nome, eles vão então se adaptando.
Eles falavam Jesus, agora já falam Messias. Eles falavam Jesus, agora fala o Salvador. Eles falavam Deus, agora eles falam o Eterno. Mas não precisa haver radicalismo. Não precisa dizer, eu sou obrigado a falar o nome de Yahshua ou Yahushua. Não, você não é obrigado. Até porque entra o segundo assunto que eu quero colocar com vocês. Yahshua, o filho de Yah, ou Yahushua, o filho de Yahu, terminou a manifestação. Essa manifestação terminou em 70. Não existe mais o filho. O filho era uma manifestação. E Yahushua não ficaria para sempre. Era uma manifestação até 70. O apóstolo Paulo deixa isto claro em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 25. A minha tela está no concerto, tá bom? Daqui a pouco a gente chega com ela para poder ficar legal. Olha aí, disse assim, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 25. Por quem convém que ele reine, está falando de Yahshua, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído era a morte adeana. Versículo de número 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer que o pai não estava sujeito ao filho. Depois ele diz, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho, Yahushua ou Yahshua, eu gosto sempre de frisar os dois, para as pessoas verem que a gente está se esforçando para crescer, né, meu irmão? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, Yahweh, seja tudo em todos. Versículo de número 29. Versículo de número 28. Então diz que ele entregaria o reino. Foi o que aconteceu em 70. Aquela manifestação se encerrou. Lá ele disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os séculos se consumaram em 70, houve o juízo e a manifestação de filho de Yahshua terminou. Então, dentro de uma cronologia, dentro de uma escatologia apontando para o juízo em 70, a pronúncia Yahushua é apenas um nome que se lembra até 70 da manifestação, porque hoje o eterno é tudo e em todos. Então este argumento é apenas para trazer legitimidade. Hoje eu entendo, quando eu, bispo no sistema, ficava em cima daquela feitiçaria, que não era demônio, era feitiçaria. Né? Eu ficava lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não sai, porque não tem legitimidade. Hoje mais ainda, porque tanto o nome Jesus quanto o nome Yahushua encerraram a sua manifestação. O Pai é tudo e em todos. Hoje é o Eterno, é o Pai em cada um de nós. Ele não está nos templos, ele não está longe de cada um de nós, ele vive, ele se move dentro de cada um de nós. É fácil compreender, é trazer legitimidade. Eu não posso chegar a um local, comprar uma mercadoria na C&C e ir lá na Casa Show requerer o produto. Quando eu apresentar a nota, ele vai falar, não, o certo é você ir aonde você comprou. A nota está dizendo aqui, o carimbo que você comprou na C&C. Assim é o nome sobre todos os nomes. Quando Paulo fala isso lá com os filipenses, Paulo não está falando Jesus. Jesus é um nome adaptado. Jesus é um nome romano. Jesus é um comércio que se fizeram até os dias de hoje. E eu posso lhe garantir uma coisa. O maior comércio, o maior fonte de lucro é o nome Jesus de Nazaré.
se vende estátuas, se vende Bíblias, se vende este nome, se negocia este nome, as igrejas estão abarrotadas, louvores com esse nome, o nome da mão furada, clama o sangue de Jesus. Então isso se tornou um comércio, porque isto é um produto romano. Ora, ele nasceu em Jerusalém. Como que um nome grego pode pertencer a quem nasceu a quem nasceu lá em Israel? Melhor dizendo, a quem nasceu na Galileia, a quem nasceu ali debaixo daquela bacia mediterrânea, daquele todos os lados ali. Então não existe isso. Você vê que os pastores invocam o nome Jesus. Mas este nome está abaixo de todos os nomes, porque é um nome que não condiz com ele. Você faça uma pesquisa, você vá no Google e você procura saber se no hebraico existe a letra J. Não tem. A letra J existe porque Roma compilou este nome e nos colocou debaixo de um nome que não tem legitimidade nas nossas vidas. Claro, repito e digo, por questões culturais nós escorregamos e isso demora um tempo, a gente tem que treinar. Então, para não falar o nome que a gente ainda oscila, se é Yahushua, outros dizem é Yahusha, então eu prefiro falar o Salvador, o Messias. Como esta manifestação terminou, eu digo o Eterno, o Criador, para que eu tenha legitimidade naquilo que eu faço. E o comércio da fé está aí. Todos eles fala de Jesus a vida inteira, o dia todo, e você vê, das religiões que existem, os evangélicos são os que mais sofrem debaixo do nome de Jesus de Nazaré. Você pode ver que grande parte dos evangélicos, claro, excluindo os pastores que se beneficiam da vendilhagem. Se você pegar uma Bíblia hebraica, o nome que está lá é Yahushua, com Y. O filho tem o nome do pai, pelo menos o meu tem. Então o filho tem o nome do pai. Entende? Então, se você lê uma Bíblia hebraica, você não vê o nome Jesus. Você vê o nome que está sobre todos os nomes, Yahushua, até os dias de Paulo. Claro, não vamos criar radicalismo, eu não sou obrigado a falar Yahushua, não sou obrigado a falar o nome eterno não é o nome. Qual é o nome do Criador? Eterno não é o nome é Yahweh, ou como alguns dizem, Yahu, né? Eu prefiro falar Yahweh. E eterno não é o nome, Criador não é o nome. Mas eu não sou obrigado a falar. Se eu falar Abba, Pai, ele vai me ouvir. Se eu falar Pai, ele vai me ouvir. Se eu não falar nada, antes que a palavra saia da minha boca, eis que ele já conhece. Ele me sonda o meu coração, por diante, por detrás. Ele conhece todos os nossos caminhos. Aqui na minha rua, uma rua muito extensa, deve ter mais ou menos aqui umas 800 famílias. Se o filho do meu vizinho gritar lá embaixo, eu ouço, não escuto para atender. Mas se o meu filho gritar lá na esquina, não precisa chamar o meu nome. Se ele gritar de dor, de alegria, de desespero, seja o grito que for, eu atendo. Assim é o Eterno nas nossas vidas. É apenas uma legitimidade que se conhece acerca do nome. Quando Paulo disse o nome sobre todos os nomes, não era o nome Jesus. Este nome não tem legitimidade. No original é Yahusha. Este é o nome que até os do ano 70 estava sobre todos os nomes. Este foi o nome que todo joelho se dobrou e toda a língua confessou. De 70 para cá,
Disse Paulo aos Coríntios, ele se subordinou ao Pai, ao Eterno. E aí, o Eterno, Iau, passou a ser tudo e em todos. É apenas um conhecimento que traz legitimidade. A respeito da certidão de nascimento, que comprova o passaporte para o meu filho, e que quando confrontado, o nome na certidão de nascimento tem que estar igual ao nome do passaporte. Se não tiver, se na certidão de nascimento é Geraldo, no passaporte não pode estar Heraldo. Vamos solucionar, vamos trocar para que a apresentação do documento para ter livre acesso a um outro local, a uma outra dimensão, tenha legitimidade. É por isso que os pastores ficam gritando, sai em nome de Jesus, 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 e não sai nada. Eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Apenas para trazer um conhecimento. Então a gente vai, né? Não é para pegar o leigo e falar assim, o nome de Jesus, não é nada disso. Não é para radicalismo, é apenas para fazer entender que a legitimidade só será exercida se você usar o nome correto daquele que pertence. O nome Jesus é cultural e nós, debaixo da cultura grego-romana, foram durante muitos anos aceitando este nome que não condiz com o nome original. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam nomes pagãos, e aí foi o que aconteceu com Roma para a nossa vida. Vamos devagar, sem pressa, nos adequando, nós vamos aqui crescendo, melhorando e sem radicalismo vamos pregando o Evangelho. Porque quem está lá no sistema, debaixo dos dízimos, debaixo das opressões, debaixo do dedo enrique, não está muito preocupado por enquanto nesta terminologia. Mas nós, os maduros, a fim de alcançar legitimidade diante o Pai, diante da vida e diante dos homens, vamos nos adequando à perfeição. Deixamos-nos levar para o que é perfeito. Até amanhã, às 8 horas. Eu aguardo vocês. É assim a nossa saudação. Graça eterna. Melhor noite.